Então vamos dar sequência, vamos começar a fazer aqui uns efeitos no miolo aqui dentro da flor. Antes disso, eu só vou vir aqui no painel de camadas e vou olhar algumas propriedades que nós temos aqui. Eu tenho essa layer 1, dentro dela nós estamos cheios de camadas que foram os objetos aqui criados, né, como se fossem as pétalas. Então vamos melhorar isso aqui agrupando esses objetos. Se eu fosse selecionar só esses que estão em cima e os que estão embaixo, eu teria muito trabalho, porque eu teria que usar o Shift. Se eu selecionar todos, segurar o Shift e clicar no do meio, ele sai da seleção. Mas para os outros saírem, eu ia ter que fazer a mesma coisa. Então, o Snake tem uma opção aqui em cima, ó, em selecionar, onde eu tenho o mesmo, e aqui eu tenho algumas propriedades que eles são parecidos. Então, mesmo cor de preenchimento, ele pegou só esses de cima aqui, ó, perfeito. Ctrl G, pronto, eu tenho agora eles em um grupo aqui. Então, esses objetos estão agrupados. Ó, cliquei e seleciona todos. Agora os de baixo. Selecionar, mesmo, né, clica no objeto, cor de preenchimento. Pronto, todos os pretos estão selecionados. Ctrl G, agrupei eles também. Então, bem simples aí, né, fazer essa forma de agrupar aqui dentro do Illustrator. Feito isso, vou clicar nesse círculo menor aqui dentro e vou aplicar alguns efeitos nele. Aqui eu tenho nas opções de objeto, caminho, uma propriedade chamada deslocar caminho. É bem interessante. Eu tenho um círculo e quero criar um outro círculo exatamente dentro dele, só que um pouco menor. Se eu colocar aqui, por exemplo, 20 pixels, né, vou clicar para visualizar, ele vai criar um outro círculo por fora, um pouco maior, né, maior que ele em 20 pixels. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, criar um círculo, em vez de ser maior para fora, eu quero ele menor. Então, eu uso o valor negativo, ó, menos 20. Menos 20 ficou um pouco muito, então vou deixar aqui um deslocamento para ele de menos 15. Essas junções, isso aqui é só para objeto, né? Objeto retangular. Então você pode arredondar os cantos, fazer aqui em forma de bezel, né? Com relevo, deixar a mitra, que é a opção chanfrado. Então tem algumas opções para você trabalhar com cantos de retângulo. Aqui não vai fazer diferença para a gente, né? Nesse objeto de círculo. Vou dar OK, eu poderia trocar a cor dele, ó, deixar numa cor diferente. Foi um outro círculo criado aqui no meio. Vou dar um Ctrl Z. Vou aplicar um efeito interessante de brilho nele, para que ele dê um efeito legal aqui dentro, como se fosse um efeito de relevo. Efeito, aqui eu tenho diversos tipos de efeito, né? Tem aqui efeito artístico, efeito de croquis, de desfoque. Então são diversos efeitos que nós podemos aplicar. Nós vamos aplicar os efeitos aqui, né, voltado para brilho no objeto. Então vamos usar aqui um brilho interno, né, que é aqui em estilizar. Aqui tem opções para efeitos de Photoshop, está inativo, depois nós vamos trabalhar com eles, né? Eu preciso de fazer um procedimento com a forma para poder utilizar ele. Brilho interno, aqui o modo que eu quero que ele apareça, né? Vou colocar o multiplicar, aqui a opacidade do brilho e aqui a proporção de desfoque que ele vai ser aplicado. Clica aqui em visualizar para a gente poder ver, né, o que vai acontecer com o brilho. Aqui eu posso estipular a cor, né, do meu brilho, vamos escolher uma cor aqui mais forte para ele. Vamos deixar esse tom mais avermelhado aqui. Ok. Aqui eu posso mexer na opacidade, né? Vou deixar uma opacidade baixa, aí, uns 25%. E aqui o desfoque, vamos aumentar um tiquinho, deixando um desfoque de aproximadamente 40 pixels ali. Então ele vai ficar dessa forma aqui que nós visualizamos, né? Se eu quero que ele aplique no centro ou se eu quero que ele aplique em volta também, que são ali nas bordas. Clica fora, já tem um efeitozinho aí aplicado dentro do objeto. Então, nesse objeto de trás aqui, ó, nós vamos fazer seleciono de trás, uma alteração nele. Objeto caminho, deslocar caminho. Perfeito. Aumente ele aqui para mais ou menos 60 pixels. Clica sempre em visualizar para poder entender o que vai acontecer antes de confirmar. Embora se quiser voltar, Ctrl Z dá para desvoltar, dá para desfazer, né? Tranquilo. Aqui em efeito, nós vamos ter uma opção de distorcer e transformar. E aqui dá para me fazer diversos efeitos com o objeto, né? Efeitos zigue-zague, torcer, tem vários. Vamos trabalhar com efeito áspero, tornar áspero. Aqui no tamanho, vamos colocar aqui mais ou menos um tamanho de 60. Deixa eu visualizar. Ficou muito grande. Uns 30. Clica fora que ele vai mostrar, beleza. Aqui o detalhe que vai ser como se fosse essa separação dessas pontas aqui. Vamos colocar com mais detalhe, 45. Então já ficou com bem mais detalhe, né? Aqui 30 está um pouco muito, vamos ver 25. Eu não quero que ele vá tanto para fora dos objetos ali não. Ok, menos ainda, 20.
E aí você pode ajustar, né, do jeito que você quiser. Vou deixar 25 mesmo, porque aí com muito detalhe aqui ele fica um pouquinho mais para dentro, né? Detalhe 40. Ok, mais ou menos da forma que eu quero aqui. Tem o canto suave e a opção de canto mesmo. Vou deixar, né, os pontos aqui no canto e vou dar ok. Aqui você pode trabalhar com uma outra cor diferente para esse objeto. Vou colocar um tom aqui de verde um pouco mais escuro para ele. Achem aí um tom, né, que fica interessante para o objeto. Então nós usamos diversos efeitos aqui, recursos, e vamos continuar trabalhando em cima dela na próxima aula.